Eu vou tentar sempre chegar e fazer com que colocar o linkzinho também na plataforma Moodle, mas enquanto eu não fiz isso, vocês já viram que os vídeos já estão lá, não é? Vamos começar. A aula, né? Quintou. Na última aula a gente chegou. Ah, antes de tudo eu tenho que chegar e fazer uma coisa. Mostrar para vocês o cronograma nosso, tá? Aqui, ó. Nosso cronograma, ele tem como base, tá? O nosso calendário, que sofreu uma alteração semana passada, não sei se vocês sabem disso. Então, olha, na verdade, a gente fez a apresentação de emenda, história das penas e sistemas prisionais, começamos a ver. Vamos ver hoje sistemas prisionais e finalidade da pena. Depois, teoria relativa absoluta ou mista. Isso aí, gente, a gente pode adiantar ou não, tá? É só um cronograma. Teoria relativa absoluta mista, princípios ligados à pena, espécies de pena, visão geral, pena de reclusão, detenção e simples. Vamos ver o que é cada uma. Depois, 25 e 26, nós temos colação de grau, aí não haverá aula, ok? Depois, penas restritivas de direito, requisitos para substituição de penas restritivas de direito, espécies, regime inicial e regime fechado. Pena de multa, tá? Vou ensinar vocês como calcular a pena de multa. Regime semiaberto e aberto. Regime de progressão e regressão, regime especial. Vamos ter nosso TA1. Direito dos presos, remissão e detração. Extinção da punibilidade. Cálculo da pena privativa de liberdade. Sim, matemática, Tiago, exatamente. Você vai ver quando a gente for calcular o cálculo da pena privativa de liberdade. Vou ter que ensinar para vocês matemática. E vou falar com vocês o seguinte: é muito comum, por melhor que seja o desembargador, quando você faz um recurso com relação à pena e ele é matemático, o desembargador fica maluco, porque ele não tem ideia do que você está falando, geralmente indefere. E você tem que desenhar o cálculo. E mesmo assim, às vezes, não entende nada. Então, mas é muito legal quando alunos meus no terceiro período vão fazer prova para vara de execuções penais, que é a segunda vara aí de Conselheiro Lafayette, né? E quando o Tyrone se identificou. E quando né, o chefe de secretaria e tudo mais chega e pergunta se sabe sobre cálculo de pena e tal. E aí fala, não, eu sei, aprendi no terceiro período. E aí faz os cálculos lá, aí, você é aluno de filó. Aí eu fico todo orgulhoso, porque também não é todo professor que ensina isso, não. Então, temos a incidência 22, 23, 29 e 30 TA2, tá? Exatamente, Luiz. Essa é a nossa função. Aprender em direito básico e não aprender no fundamental. É nós, como diz o povo. Gente, eu fiz eletrônica no Cefet, segundo grau. Que eu sei de física, matemática e não sei o que lá, é sensacional. Não usei nada no direito. Vocês imaginam como é que foi sofrido para mim me adaptar ao que eu estava acostumado a 1 mais 1 igual a 2, né? E de repente, no direito pode ser, né? Se A é, B deve ser. Então, coitado de mim. Gente, e aqui está a mudança, tá? Que houve. Tá? No dia 6 e 7 do 5, nós temos o primeiro Congresso Internacional da FIDC. Tá? Fez a condenação, depois temos o restante: concurso de crimes, erro essencial, prescrição e ação penal. E aí, então, por que está em negrito? Não tenho a menor ideia, deixa eu tirar. E aí, então, nós temos a AD e apresentação de monografias e tal. Gente, esse daí é o nosso cronograma, tá?
que eu cheguei e vocês viram. Então, se já alguém do MEC chegar algum dia perguntar, o professor mostra o cronograma, vocês vão marcar? Sim! Sensacional. É isso aí. Muito bem. Gente, vamos começar então. Na última aula, nós vimos sistemas prisionais, vimos sistema celular da Filadélfia, Pensilvânia, vimos sistema alburniano, né? Ou chamado de Silent System, e vimos também o sistema progressivo, né? Em inglês, e vimos também que o sistema progressivo na Irlanda acrescentou um estágio. Isso daí vai ser muito importante para vocês. Vocês vão ver lá na frente que herança que a gente utilizou. Mas antes da gente chegar e continuar, nós vamos chegar, tá? Professor, pode dar as aulas sem camisa? Mano, na moral, esse pegou muito mal, velho. Não tem vergonha nenhuma de falar com os outros da casa. What the fuck? E eu senti uma tremedeira do outro lado ali. Muito bem. Então, caiu na internet aí, é ótimo. Ô, gente. Ai, ai. Então, vamos lá. A gente vai ver uma coisa importante, porque na aula passada, quando a gente começou a falar de pena, e foi muito legal, porque cada um manifestou a sua opinião, e a gente falou, olha, a gente não vai adjetivar o coleguinha, independentemente da opinião dele, não vai chamar ele de petralha, petista, nem de bolsominion ou qualquer coisa. Cada um vai sempre dar aqui a própria opinião, e ela será respeitada independentemente se ela for antagônica ao que for, não é? E aí, então, teoria dos fins da pena. Nós vamos ver agora, né, qual que é a fim da pena, ou seja, qual que é a finalidade da pena. Qual será qual que é a finalidade? Para que serve a pena, não é? E aí, meus caros, primeiro a gente tem que saber o conceito de pena. Temos que saber que pena e a medida de segurança, a gente vai ver isso também, são as consequências jurídicas, tá? Do delito. Tá? Então, pena e medida de segurança são as consequências jurídicas do delito. Tá? As consequências penais do delito. Tá? As consequências jurídico-penais do delito fica melhor falando assim. Tá? Por quê? Porque também existem consequências extrapenais do delito. Tá? Por exemplo, a Professor, responsabilidade. Oi? só para me saber aqui, você está compartilhando a tela ou não? É porque. Não. Ah, tá. Então, tudo bem. É Não, porque eu estou vendo que você está falando, mas eu achei que você estava compartilhando, mas para mim não está aparecendo. Não. Porque não tem. Vem daqui. Então, Tá, beleza. nós temos a consequência extrapenal também. Então, nós temos as consequências jurídico-penais, né, do delito, que são a pena e a medida de segurança, tá? Pena para os imputáveis, medida de segurança para os imputáveis, a gente vai ver isso lá. E nós temos as consequências extrapenais do delito, tá? Que vão para os outros ramos do direito, tá? Por exemplo, direito civil, tem a responsabilidade civil, tanto seja ela material ou moral, tá? De reparar o dano feito pelo agente. Exemplo que aconteceu de um caso que aconteceu que a gente está cuidando. Um sujeito chegou e foi covardemente agredido por causa de política, tá? Na cidade do interior, não é Lafayette. As pessoas que bateram nele, bateram
pegaram o corpo dele desfalecido e jogaram atrás de uma igreja. E ele ficou lá durante 2, 3, 4 horas, até que alguém ouviu um gemido. Ele estava desacordado. Ouviu o corpo, nem sei se ouviu o gemido ou não. Aí chamou a ambulância e tal. E a consequência disso foi que essa pessoa, que era saudável, trabalhava e tudo mais, essa pessoa, ela ficou só na cama. Tá? Não mais levantou, pouco reagia, não falava mais, ficou vegetando, faleceu até ano passado. E a gente acompanhou, está acompanhando os recursos, né, do processo penal. O pessoal, para você ter ideia, teve que fazer o júri em BH, tanto que as pessoas eram influentes na cidade, sabe? O júri foi feito em Belo Horizonte, chamado de desaforamento, né? E foram condenados por tentativa de homicídio. E, muito bem, essa consequência penal foi a pena que eles tomaram lá. Não é? Agora, não, na Senhora de Oliveira também não. E aí, então, a gente agora vai ingressar com uma ação de reparação civil, né, com relação a isso. Então, essas consequências extrapenais que as pessoas autoras desse delito, né, dessa tentativa de homicídio, vão ter é de chegar e pagar indenização pelo dano moral e indenização também pelo dinheiro que a pessoa deixou de ganhar, né, durante a vida que ela possivelmente teria até 70, 75 anos, e infelizmente não mais, né, vai ganhar, e o dano moral de você não ter mais seu pai com você porque ele foi vítima de uma imbecilidade. Exatamente. Então, Senhora de Oliveira à parte, não é? Vamos entendendo que existem consequências penais e extrapenais com relação ao delito? Tranquilo? Muito bem, gente. Professor, você pode explicar de novo os extradelitos? Aceitar. Como é que é? Você pode explicar de novo os extradelitos? Extrapenais, por exemplo, a responsabilidade civil. Tá? Que a pessoa, por exemplo, vou dar um outro exemplo. Você tem um carro, beleza? E aí você chega e namora. Legal. Quem é que tá falando aí? É o João. Hã? João. João? Beleza. Aí, João, você tem um carro e namora, tá legal? Só que aí, sua namorada é chata pra caramba e tal, você termina com ela. Tá bom? Beleza. E aí, então, a melhor amiga dela, gatona, chega e fala: Nossa, agora que você terminou, terminou, Tom. Tá mal? Ah, tô mais ou menos, não gostava muito dela, era chata demais, me deixava isso, me deixava aquilo e tal. Ah, se vou te falar, sempre fui afim de você e tal, vamos sair? Você falar, vamos. Aí, o que acontece? Você chega e vai justamente aonde? No restaurante em que sua ex sempre queria que você levasse e você nunca levou. E a desgramenta chega, passa lá em frente, você já terminou com ela, passou uma semana já, tempo pra caramba, né? Pra você arrumar já outra pessoa. Vê lá o seu carro, em frente ao restaurante, e fala: Quem será que tá? Será que tá lá com quem? Tá lá com a melhor amiga. E ela pega a chave e faz assim no seu carro e tal, quebra os vidros e tudo mais. Muito bem. Ela praticou o crime de dano, tá? Exatamente. Praticou o crime de dano. Vai ter a consequência penal disso, que vai ser uma pena pelo crime de dano que ela cometeu. Mas vai ter a consequência extrapenal, responsabilidade civil, que é chegar e te reembolsar do valor que essa infração penal que ela chegou
que ela teve no direito civil, entendeu? Por exemplo, faz de conta que o seu carro, você teve que comprar um outro, inclusive. Estava ali R$ 80.000. Então, ela vai ter que te pagar R$ 80.000. É uma consequência extrapenal lá de responsabilidade civil pelo delito. Tem um monte de gente no chat aqui. Ah, tá. É aquilo que a gente... Entendeu? Então, nós temos as consequências Entendi, sim. penais e as consequências extrapenais. Tá? Muito bem. Gente, então, a pena privativa de liberdade é a privação da liberdade. Só que não existe só a pena privativa de liberdade aqui no arcabouço jurídico brasileiro. Existe também, tá? As penas restritivas de direito, tá? Que restringem alguns outros bens jurídicos, tá? do autor do fato, daquele condenado, não é? Como, por exemplo, o direito de locomoção. Por exemplo, né, é muito comum aqui em Belo Horizonte, tem muita gente retardada que briga por causa de time de futebol. Não é? E aí, o pessoal é condenado, seja por lesão corporal, o que seja, né? Rixa, existe o crime de rixa, vocês vão estudar. Aí, a pena no dia de jogo, qualquer jogo que tiver na cidade, o retardado que brigou vem durante 1 ano, 2 anos, 6 meses, etc. Vem até. Tem jogo na cidade? Tem. Do Atlético, do Cruzeiro, não importa, da América. 1 hora antes do jogo, ele tem que estar na delegacia X ou no juizado especial e fica o período do jogo inteirinho sem poder ouvir o jogo. E só pode sair 1 hora depois do jogo. Legal, né? É uma restrição, não é? De um outro bem jurídico, mas não é a privação da liberdade. Tá? Muito bem. Gente, Professor, oi? essas aí restritivas de direito cai dentro também do pego no bafômetro, não cai? A gente Geralmente vai ver, quando a gente vai ver porque quando que isso a gente vai ver se cabe ou não, vamos dizer assim, substituir essa pena privativa de liberdade, porque você vai ver que nos crimes, né, em geral, as penas são privativas de liberdade. Então, 15 dias, 2 anos, 8 anos a 20, assim vai. Em alguns casos, cabe a substituição da pena privativa de liberdade, que é a regra, por restício de direito. Mas a gente vai ver isso lá para frente, tá? Tá? Então, a gente tem que ver. ok, O que você está falando, só para você saber, é o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. É um artigo que eu já estudei muito, tá? Muitas coisas. Sendo lei penais especiais, eu gosto de pelo menos gastar ou investir uma meia hora nele. Mas, meus caros, para que serve a pena? Qual é o fim da pena? E aí algumas teorias tentam explicar qual que é a finalidade da pena. Para que existe uma pena? Seja ela privativa de liberdade, seja restritiva de direitos, não importa. Gente, a primeira teoria que busca chegar e explicar, tá? Para que serve a Professor, pode ser pena? tipo uma medida de controle? Pode ser uma medida de controle? Tipo assim, porque eu pensei, tipo, se uma pessoa comete um crime e ela é sancionada, às vezes pode impedir que outras pessoas possam vir cometer esse crime também. O menino na aula de direito, mas falando. Sim. Então, a primeira teoria, tá, que a gente vai estudar é a teoria chamada absoluta, tá? A teoria absoluta, tá? Ela, para quem entende que ela entende que a pena é uma retribuição, tá?
ao dano causado pelo delito. Ou seja, é uma resposta ao mal causado pelo delito. Então, para quem entende que a pena é uma retribuição ao mal, entende que é a teoria absoluta. Tá? E aí, com base nisso, dentro da teoria absoluta, existem duas correntes, tá? Que tentam explicar como é que é essa resposta ao mal, como é que isso funciona. Para a primeira corrente, a primeira espécie, né, da teoria absoluta, o pessoal entende que é uma compensação, então a pena seria uma compensação da culpabilidade. Tá? Ou, explicando melhor, é uma punição pela transgressão do direito. Tá? Então, dentro da teoria absoluta, seria uma teoria da retribuição. Ela retribui o mal. Tá? Então, nós temos a teoria absoluta, pena é compensação do mal. Dentro da teoria absoluta, temos duas vertentes. A primeira que entende que é uma compensação da culpabilidade, uma punição pela transgressão do direito, que é chamada teoria da retribuição. E, ainda dentro da teoria absoluta, nós temos a pena como a punição, a pena, né? A pena como expiação do agente, como expiação do criminoso. Expiação é como se fosse a depuração do mal. Expiar é como se tirasse o mal. Então a pena ela tira o mal do sujeito, é uma resposta pelo mal, mas ela consegue depurar o sujeito enquanto ele cumpre a pena. No Brasil é difícil o pessoal ter essa visão. Não é? Esse final de semana eu recebi de um cliente que está na praia a foto dele e do filho com o goleiro Bruno. Sabe? Muito bem. Eu não sei quanto tempo tem essa foto e tudo mais. Na hora já me deu aquela coisa assim, nó. Aí, ó. Essa coisa, nó. Que a Laura falou. Só que, nos Estados Unidos, por exemplo, não. O pessoal chega e sai. O pessoal olha assim, não, ele já pagou pelo crime. O crime dele foi expiado na pena. Aqui não, aqui a gente tem essa, apesar de que lá tem prisão perpétua, né? E a expiação às vezes lá dura muito e tal, né? Aqui, não é? Nós temos isso, não importa o quanto que o sujeito chegou e ficou na cadeia, etc, 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 ele vai sempre ser tratado e tem que ser tratado como criminoso, né? Não há essa visão de expiação do mal. Ou seja, a dívida que tinha com a sociedade ele já pagou. Tá? Muito bem. Se perguntar, tá? Qual que é a função da sociedade para a teoria absoluta? A resposta é: a pena não tem função social nenhuma. A pena é uma resposta ao mal. É uma compensação ao mal. Tá? E para, tá? Quem defende a teoria absoluta, há sempre uma tentativa de fazer com que a pena seja uma resposta adequada ao mal. Não é? Então, sempre tenta valorar a pena o mal feito, o que é muito difícil. Porque, por exemplo, num homicídio, qual pena é adequada? Quando alguém tira a vida do outro sem qualquer motivo. Não é?
Qual pena é adequada? A gente já viu, inclusive, nas aulas, não sei se foi na primeira ou segunda, que quando a gente falou, olha, quando o sujeito chega e tira a vida de alguém e tira da própria, a gente não fica satisfeito, porque. Então, nem. Tem umas certas coisas que não existe resposta adequada, não é? Mas sempre se busca nessa teoria buscar a resposta adequada a isso, ok? Professor, qual que é o nome da teoria? Teoria absoluta. Está no absoluto ainda? Aí você está falando a segunda negócio Mas dela, né? sim, a teoria absoluta ela se divide em duas, né? A teoria primeira, que é da retribuição, que é aquela compensação pelo mal, e a segunda, a teoria da expiação, que é o mal sair. Tá? Ela se divide em duas vertentes. A gente fala que é só retribuição do mal mesmo, etc. Teoria da retribuição dentro da teoria absoluta. Tem outros que não, que falam que é uma retribuição, mas que tem o objetivo de tirar o mal, espiar o sujeito do mal que ele causou. Tá? Ficou claro agora, não? Aclarou? Ficou assim, obrigadão. Muito bem. Gente, para quem entende dessa teoria, né, para quem defende que deve ser uma retribuição do mal, é muito difícil para essas pessoas, né, e não se sinta, eu acho isso, Filó. Não estou falando que é ruim para você, não, só estou explicando, tá? Que para quem entende que é uma retribuição ao mal, é muito difícil para a pessoa chegar e. Como é que eu vou explicar? Chegar e entender que a pena alternativa, tá, seja um mal, seja uma resposta a esse mal. Vou dar um exemplo para vocês. Vai de conta que alguém dá um soco na cara da outra pessoa, ok? Lesão corporal, tá? Lesão corporal. Pá, beleza. Tem lesão corporal? Tem lesão corporal. Vai para o juizado especial. Lá no juizado especial, o sujeito faz uma transação penal. Ou seja, deixa de ser processado para ter já uma pena, mas que é uma pena alternativa. Uma pena restritiva de direitos. Sei lá, durante 2 semanas, fazer, sei lá, durante 2 semanas, nos sábados, fazer trabalho voluntário no céu, ou pagar uma multa, seja. Para essas pessoas, é muito difícil entender essas penas, tá? Como uma pena que efetivamente dá uma resposta. E até mesmo, tá? Para a pessoa que fez a ação penal. Eu não sei se vocês conhecem alguém que já foi para o juizado especial. Fala, não, pode ficar tranquilo, juizado especial, dá nada não. Geralmente as pessoas utilizam isso. Aí quando termina, fala assim, e aí, como é que foi? Deu nada não. Eu vou ter que pagar a multa lá, ou vou ter que ficar, durante 2 meses, vou ter que fazer trabalho voluntário. Dá nada não. Por quê? Porque a gente entende que resposta penal é apenas prisão, pena privativa de liberdade. Tá? Ok? Tranquilo? Podemos avançar? Gente, a segunda teoria, tá? Que a gente vai estudar dentro da pena é chamada teoria relativa. Teoria relativa. Primeira coisa que vocês têm que entender é que a teoria relativa ela tem como fundamento, tá? A
prevenção. Teoria, então, relativa tem como fundamento, como núcleo, a prevenção. Prevenção, Filó, é... Como assim? Vou explicar. Calma aí. Porque são 4 tipos de prevenção. Na verdade, são 2, mas que essas 2 se dividem também em 2. Tá? Então, vamos colocar aí. Prevenção. Vamos colocar para ficar no seu caderno bonitinho aí. Então, relativa a critério da prevenção. Coloca assim. 1.1. Prevenção geral. 1.1. Prevenção geral. Eu gosto de fazer isso nas minhas peças, né? O pessoal lá. Aí você coloca assim. 1.1.1. Prevenção geral negativa. 1.1.1. Prevenção geral negativa. Só para vocês entenderem que agora, dentro da prevenção geral, tem a prevenção geral negativa. Tá? Aí vocês podem colocar até entre parênteses, né? Prevenção por intimidação. Prevenção geral negativa, prevenção por intimidação. Ah, Filó, como assim? Prevenção por intimidação. Tá? Para a prevenção geral negativa, tá? A pena serve para evitar que outros membros da sociedade cometam o mesmo crime. Então, a pena serve para evitar que outros membros da sociedade cometam outro crime. Ou seja, para a prevenção geral negativa, a pena é dirigida para os outros membros da sociedade. Não tem nada a ver com o sujeito que está sofrendo a pena. Como assim? Vou explicar. Lembra que a gente viu lá na história da pena, como é que as penas eram horrorosas? Lembram disso? As pessoas olhavam lá aquelas execuções e estavam, eu não quero isso para mim, não. Não é assim? Nesse caso, olha só, a pena, quando era feita de forma horrorosa, de forma cruel, mais cruel possível, era feito justamente para que os outros membros da sociedade chegavam e ficassem intimidados. Entende? Então, o que se quer fazer hoje? Né? Que a pena para prevenção geral negativa. A pena serve para quê? Para que os outros membros da sociedade, vendo a consequência jurídica do delito, não cometam o crime. Entenderam isso? Sim? Ficou bem explicadinho? Muito bem. Agora se colocam 1.1.2. Ah, sim. Peraí que tem uma coisa muito importante aqui que o João Vitor falou. Usava o sujeito de exemplo para intimidar o restante. Exatamente. O apenado, João, perfeito. O apenado, ele vira objeto do direito. Objeto da pena mesmo. Tá? Ele vira objeto da pena. Perfeito, João. Assim, você foi no ponto. Tá? Essa é a grande crítica para quem entende, tá? E defende que essa prevenção geral negativa. Porém, tá? Nós temos também o 2.1.2, que é a prevenção geral positiva. Tá? Para vocês que vão fazer concurso no futuro, tá? Algumas provas trazem prevenção geral integradora, tá? É outro nome que essa prevenção geral positiva tem. Integradora. Tá? Muito bem. E aí,
o que a prevenção geral positiva ou integradora chega e defende? Defende o seguinte, de que a pena, tá, tem como função inculcar, infundir, registrar, tá? 1.1.2 é a prevenção geral positiva, também chamada de prevenção geral integradora, tá? Beleza? Obrigado. Beleza. Então, o que a pena para essa... qual que é a função da pena? É inculcar, infundir, colocar, registrar dentro da mente, tá, das pessoas determinados conceitos que devem ser respeitados. Vou dar um exemplo para vocês, mas não penal, tá? Alguém aqui perguntou do artigo 306, não é? Pode ser, o artigo 306 é legal. Quem que foi? Foi o João, não foi? Falou do artigo 306 do Código de Trânsito, que é beber e dirigir? Acho que foi. Olha só que legal. Professor, acho que foi o Helder. O Helder, então. Professor, só aproveitando, como você falou infundir dentro do pensamento das pessoas. Dentro da mente. Ah, tá. Das pessoas determinados conceitos. Ah, tá. Determinados conceitos. Okay. Tá? Eu vou contar uma história que aconteceu muitos anos atrás e depois vou trazer o 306 para hoje, tá? Ó, vocês são muito novos, vocês não sabem como é que era o cinto de segurança antigamente dos carros, né? Antigamente não tinha cinto de segurança. Era acessório. Não vinha. Depois passou a vir, só que era um cinto que vinha, que era literalmente um cinto. Você colocava ele como um cinto mesmo. Então você sofreu um acidente, né? Beleza. Aí veio o novo Código de Trânsito. Deixa eu ver que ano que foi o Código de Trânsito Brasileiro, não sei. CTB. Deixa eu ver que ano que foi aqui. Foi em 2097. Olha como é que é. Afinal, não era nem nascido, não preciso humilhar. Mas em 97, tá? Quando faltava 5 anos para vocês nascerem, né? Lançou-se o novo Código Brasileiro, que exigia de todos os carros que fossem colocados o cinto de 3 pontas. Aquele que é o de hoje. E quando batia, impedia de você jogar. Gente, foi uma loucura, porque todo mundo teve que colocar. Vocês imaginam, todo mundo, não existia carro que saía da fábrica com esse cinto de 3 pontos. Simplesmente não existia. Todo mundo colocou. Na época, meu pai tinha um Chevette 76, não é? Chamado Caramelo, porque antigamente a gente colocava nome nos carrinhos que a gente tinha, tá? Não era assim, Onix, não. Tinha um nome carinhoso. E o nosso era Caramelo. Então, beleza. Só que aí, o seguinte, para se exigir isso, as pessoas ficaram... Primeiro, foi colocada uma pena, multa. Não era penal, tá? Mas era pena administrativa. Multa. As pessoas, então, começaram a ser multadas assim, pra caramba. Pra quê? Pra forçar as pessoas a colocarem o cinto. Com o passar do tempo, as pessoas começaram a ver que, na verdade, deveria se usar o cinto não por causa da multa. Que, no primeiro momento, foi, vamos dizer assim, a prevenção geral negativa. Não é? Nossa, o cara tomou multa, eu vou colocar o cinto no meu carro e vou usar o cinto. Mas com o passar do tempo, não é? As pessoas começaram a ver que o número de mortos diminuía. E, portanto, usar o cinto é bom. Em que pese tem a multa lá, não estou usando por causa da multa, mas sim o conceito. Qual que é? O conceito é usar cinto salva-vida. Ligando para o 306. O 306 começou a ter bafômetro. Não é? Porque antigamente o sujeito chegava,
sair assim, não é? E, pum, beleza. Agora, as pessoas já começaram a infundir um conceito seguinte, olha, se eu beber mais de 2 cervejas, eu não dirijo, né? Em que pese a gente saiba que beber um copinho já dá multa. Mas já tem o conceito seguinte, bebeu 2 ou 3 copos, já não dirige, porque senão já está normal. Vejam só que no futuro, tá? Vamos ter possivelmente já uma geração, se as suas já não é, de que beber e dirigir eu não vou fazer. No Rio de Janeiro, um outro exemplo para terminar, integradora. No Rio de Janeiro era uma cidade porca, porque o lixo lá era aos montes. É assim, cigarro, etc, etc. Para uma cidade turística, é absurdo, né? Um tanto de lixo que tinha. Não, filho, você vai muito pro Rio, só trabalho, eu nunca pisei na areia. Eu geralmente faço bate-volta, eu durmo lá, mas nunca dá tempo de eu, no meio do trabalho, chegar e ir para uma praia e tal. Nunca fui em nenhuma praia, só trabalho. Tem clientes lá e tal. E o que a Prefeitura do Rio fez há uns 2, 3 anos atrás? Quem jogar toco de cigarro, papel ou qualquer coisa na rua, toma multa. O pessoal, primeiro, passou a ter medo da multa, então a prevenção geral negativa. Hoje, o pessoal já está começando a criar aquele conceito, qual conceito que é? De que uma cidade limpa é melhor. Então, vou pegar o meu cigarro e jogar no lixo. Vou apagar ele e jogar no lixo. Vou pegar o meu papelzinho aqui, não vou jogar no chão, vou esperar, vou colocar no bolso até chegar em casa e jogar. Entende? Negativo é o medo. O positivo integrador é aquilo que cria o conceito. Ok? Entendem isso? Professor, Manda. então essa prevenção geral positiva seria aquela que vai punir para educar, no caso. Exatamente. E a Pra outra educar. é o famoso olho por dente, né? Ó, olho por olho, dente por dente, quer dizer. Exatamente. A absoluta, né? Ela é só uma resposta. Já a relativa, ela quer prevenir. A função dela é prevenção. E aí tem prevenção pelo medo, que é a negativa, né? Nossa, eu não quero ter o que o cara tem. Não é? O cara tomou multa, eu não quero ser multado. Então, entendeu? Ou então, e aí divide, né? Prevenção geral negativa e tem a positiva, que é aquela que traz o conceito. Vai prevenir o crime. Por quê? Porque as pessoas vão ter o conceito de que isso é errado e elas não vão fazer. Entendi. Mas pode-se dizer, então, que para que essa positiva chegue na finalidade que ela emprega, ela precisa primeiro empregar a negativa? Não, não, não necessariamente. Por exemplo, Rio de Janeiro. Eu já tenho esse conceito. Tá? Tem gente que nunca pensou em que usar cinto salva vidas. Então, o sujeito chega, fica sabendo, pode ter a pena, mas ele vai falar assim, tem pena? Não, mas peraí. Eu vou chegar e é, vou usar o cinto porque salva a vida. Por exemplo, no meu caso, né, que nasci lá em 77 e tal, ou seja, quando eu tinha 20 anos é que veio esse Código de Trânsito Brasileiro, eu cheguei e falei, nossa, caramba, vou usar. Por quê? Porque vai salvar a vida. Eu ando, né, foi explicado. Não é? Hoje em dia, todo mundo já chega. Assim, eu me acostumei muito bem, né? Assim, a isso. Lógico, às vezes eu esquecia, né? Inclusive, uma vez eu lembro que eu estava passando em frente a um policial, o cara assim, ó, fez assim, ó, eu não esqueci. Ele nem me multou, não. Mas porque eu esqueci mesmo. Hoje em dia, eu não tiro o carro, vou tirar o carro da garagem. Primeira coisa, eu sinto já tá com o cinto de segurança. Mas não porque eu, entendeu? Então, depende da pessoa. Tem gente que nunca vai ter o conceito de que usar cinto é bom. Nunca. Mas vai usar por causa do medo. Entende?
O importante é prevenir. Aí o Helder tá falando, cinta ajuda, já sofreu acidente. Exatamente, ela ajuda mesmo, né? É Professor, absurdo. Manda. então, nesse caso, a gente pode dizer, então, que dentro da sociedade, as duas são aplicáveis até hoje. Sim. Só que Na depende da verdade, pessoa, no caso. sim, na verdade, o que está se entendendo é para que serve a pena. Qual que é o fim da pena? Essas teorias tentam explicar. Não é? Então, tem uns que falam lá. Tem uns que falam que a teoria serve para simplesmente ser uma resposta para o mal, não é? Seja espiando uma resposta. Por outro, não. Por outro, não. Serve para prevenir. Prevenir de um jeito ou de outro. Ou o sujeito vai fazer por bem, que é o conceito, ou vai fazer por mal, pelo medo. Nesse princípio, nessa prevenção geral. Tá? Por quê? Porque também tem a prevenção especial. Então, se a gente colocar lá, ela é o 1.2. Prevenção especial. A geral é para geral, para toda a sociedade, tá? A especial é o indivíduo, tá? Na prevenção especial negativa, tá? Como é que funciona a pena? Olha só que interessante. Para prevenção especial negativa, a pena tem a função de neutralizar aquele que praticou a ação penal. A pena neutraliza quem praticou o crime. Tá? Como? Com cárcere. Então, como é que essa prevenção especial negativa? O cárcere tira esse indivíduo da sociedade, fazendo com que o mesmo fique impedido de praticar novos crimes, prevenindo o crime assim. Consegue ver que não é uma resposta ao mal, mas sim previne porque retira ele da sociedade, fazendo com que ele não mais cometa crimes. Se eu estou seguindo a aula pela obra do Greco. Gente, todas os livros de direito têm isso daí. Mas eu gosto muito do Greco porque tem uma linguagem muito fácil. Falei já com vocês isso, né? Tá? Mas eu sigo não pela obra certinha do Greco, não. Vocês vão ver que eu vou e volto porque a ementa da sociedade da FDCL é um pouco diferente. Então eu sigo a ementa, tá? Ah, Filó, você vai seguir artigos? Também não. Por quê? Porque nós vamos ver artigos do Código Penal, da lei, da LEP, Lei de Execuções Penais, tá? Então, mas eu vou falando o que é que a gente vai vendo e tal, tá? Tranquilo? Valeu. Professor, Manda. por exemplo, se igual acontece no Brasil, não tiver uma rigidez assim, das penas, pode ser que cause um exemplo negativo, né? Igual tem sujeito aí que tem uma ficha criminal extensa, sei lá, envolvido com droga. Então o cara sabe que foi pego, foi solto, já tem uma ficha extensa. Isso pode gerar talvez uma sensação de impunidade, né? Tipo uma sensação contrária, assim. É um grande problema, né? Claudineia, você disponibiliza algum material frente à aula? Só o livro, tá? E não se esqueçam, por favor, que vocês têm. Porque, deixa eu explicar até para você, Claudineia. Tem professor que eu não sei se fez ou fazia, tá? De dar apostila. Só que quando o professor dá apostila, o aluno fica. O melhor que o professor seja, tá? Pode ser o Bittencourt, o Greco, por sinal, vocês viram, é nosso novo secretário de Estado da Defesa Social. Mas você fica circunscrito àquilo ali. Eu tive já um professor meu, querido Edmur,
e tinha um livro dele de administrativo. Aí falou, você estudava pelo livro dele? Não. Por quê? Porque o que ele dava na aula já tinha no livro. Entende? Então, eu via ficar circunscrito. Ele sabia pra caramba? Pra caramba. Ainda sabe, dá aula, né, em pós-graduação lá da PUC, mestrado, etc, etc. A história dele de vida é fantástica e tal. Mas se eu fosse estudar no livro dele, eu ia ficar sendo só restrito ao conhecimento dele. Não ter estudado por outros autores. Você tinha o livro dele? Tinha. Eu tinha o livro dele. Eu gostava, às vezes, de comparar. Então, a minha aula não segue a doutrina do Greco, não. Tem coisas do Greco, tem coisas do Bittencourt, tem coisas de outros autores também, tá? Tem coisa da minha cabeça também. Que eu vou falar, ó, tem coisa que eu falo, ó, o pessoal fala isso, fala aquilo, e eu não concordo com ninguém e não consigo entender. Eu explico por que eu não consigo entender isso, mas daí vai ser no quinto período, tá? Mas vamos lá. Então, simbora. Então, por isso que eu não gosto de dar apostila, porque senão vocês vão ficar circunscrita à minha mediocridade, tá? Então, estudem pelo Bittencourt, estudem pelo Greco, para que vocês tenham os seus horizontes expandidos. Eu quero que vocês saiam da FDCL para buscar o que vocês quiserem ser com top, tá? Quero sempre que vocês sejam mais do que eu sou e do que eu fui quando saí da faculdade, tá bom? Então, vamos lá. Então, nós falamos da prevenção especial negativa, né? Foi negativa? Foi. Então, é o seguinte. Então, a pena para quem na negativa para ficar, exclui o sujeito da sociedade. E aí, então, previne-se o crime porque ele não pode voltar a chegar e praticar novas infrações penais. Mas aí temos o 2.2.2, que seria a prevenção especial. Adivinhe? Se é uma negativa, a outra vai ser positiva. Muito bem. Tá? Professor, Oi. só te perguntar uma coisa. Pelo que deu a entender, então, pelo que você explicou, o regime, então, ele é fixado junto com a pena? Regime? Por exemplo, se Não, a você gente cometer ainda um não está crime... vendo o regime, né? Não, sim, é porque eu consegui ligar uma coisa aqui, Sim, entender isso, de a certo gente modo, vai isso. ver, a gente vai ver que o regime não é fixo, vai depender A gente vai ver que tem alguns requisitos para você descobrir qual é o regime inicial, cumprimento de pena, tá? Mas vamos deixar isso para frente, porque senão mistura as coisinhas. Ok. Então, vendo por enquanto só teoriazinha mesmo. O pessoal chegou e falou: para que serve a pena? Aí vamos falar para retribuir o mal. Aí chamaram isso de absoluto. Não, para prevenir. Então, teoria da prevenção. E assim vai, né? Relativo. Então, e assim vai. A prevenção especial positiva, né, que a gente está vendo agora, tá? Faz com que o indivíduo deixe de praticar crimes porque ele vai ser ressocializado, tá? Vai ser ressocializado. Então, a pena, para quem entende, dentro da teoria relativa, né, que para a prevenção especial positiva, a pena tem uma função de fazer com que o indivíduo não volte a delinquir. Por quê? Porque ele vai ser ressocializado. Professor, Oi? no caso da Lei Maria da Penha, ela entra no geral ou no especial? Nenhum nem outro. A Lei Maria da Penha, ela não tem pena. Ah, tá. Ela não tem pena, ela tem um procedimento para tutelar a mulher. E aí a mulher contra o homem, a mulher contra a mulher, tá? Mas aí isso serviria de exemplo para quem pratica? A gente está vendo teoria da pena, né?
Volta a falar, quando você chega e pega lá as medidas cautelares para proteção da mulher, não é uma pena. Pena ocorre quando existe o processo e, ao final, o sujeito é condenado e é aplicado pena. Tá? As medidas de acautelamento não podem ser confundidas com ou preventivas, né? Não podem ser confundidas com a teoria da pena. Tá? Muito bem. Deixa eu ver aqui, chat. Ah, tá. Muito bem, já respondeu. Gente, é lógico que... Aí a pergunta que se faz é: e aí, Filó? Qual é a teoria que foi adotada aqui no Brasil? Qual é a teoria que foi adotada aqui no Brasil? A mista. Como assim? Vamos lá. Deixa eu fazer um share aqui agora sim. Estou compartilhando com vocês a tela. Então aí, está compartilhado? Tá. Muito bem. Aqui, ó. Código Penal. Vamos lá no artigo 59. Eita. Olha o finalzinho do código, é 359. Eita! Gente, atenção. Artigo 59, terceiro período do artigo 59. Esse artigo 59 é importantíssimo. Vai acompanhar vocês o restante do semestre, acreditem nisso. Mas dele hoje se interessa o seguinte: vou ler todo, mas quando chegar na parte que interessa a gente, eu falo com vocês, ok? Vamos lá. O juiz, atendendo à culpabilidade, isso aí, inclusive, já ligando, eu não sei, acho que foi o Thiago que falou, né, sobre regime inicial, não sei se foi ele, acho que foi. Sobre a Vai ver fixação algumas do coisinhas. regime. Isso, olha só. O juiz, atendendo à culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias, consequências do crime, bem como o comportamento da vítima, estabelecerá conforme seja necessário o suficiente para, olha aqui, reprovação e prevenção do crime, as penas aplicáveis. Está vendo aqui? As duas teorias foram recepcionadas pelo arcabouço jurídico brasileiro. Ou seja, para o Código Penal, nós temos a teoria mista com S, tá? Ou seja, para o Código Penal, a pena busca reprovar e também prevenir o crime, tá? Só para, como vocês imaginam, alguns que vão querer fazer concurso, o outro nome da teoria mista é a teoria unificadora, tá? Teoria unificadora. Tá bem? Só que se por algum acaso vier na prova da ordem, em vez de mista unificadora, saibam que são sinônimos. Tá legal? Pode? Tá bom? Ok, meus caros? Gente, tranquilo até aqui? Ok. Minha filha chegou, papai, posso abrir a surpresa? Porque eu fui para Lafayette hoje, né? O meu dia hoje começou às 5h30 da manhã acordando, para estar aí às 7 da manhã fazendo exame periódico e às 9 para tirar foto. E aí voltei para BH, cheguei mais ou menos 11 horas aqui, já comecei a dar aula, não, nem cheguei meio-dia mais ou menos. Comecei a dar aula 1 da tarde no NPJ e agora para vocês. Tranquilos? Dúvida com relação... Gente, se vocês permitirem, a Claudineia daqui a pouco vai trabalhar. Podemos abdicar hoje da chamada? Sim? Muito bem, meus caros. Então, se vocês não têm mais dúvida nenhuma, então,
E hoje eu vou quintar mesmo, que eu vou beber um uísque, porque hoje eu trabalhei pra caramba. Ah, tem uma pergunta sobre transação penal e o processo arquivado. Peraí, vamos lá. Transação penal, o processo é arquivado ou encerrado? Tá? Natália Santos. Muito bem. Transação penal, o processo nem inicia, porque não existe nem denúncia, tá? Aí, então, é feita transação penal de diferença de suspensão condicional do processo, tá? Que a gente falou. Tá. Teoria mista, de novo, as duas, Vitória. É a teoria relativa com a absoluta. São as duas. Serve tanto para prevenir quanto para reprovar o crime. Tá? De nada, prazer. Então, com relação à transação penal, não existe processo, tá? E o que existe é uma pena restritiva, vamos dizer assim. Né? E quando o sujeito chega, aceita a transação penal e deve cumprir. Tá? Caso não cumpra, caso cumpra a extinção de punibilidade, acabou o processo, continua primário, bons antecedentes, não significa que ele aceitou que tenha cometido o crime. Tá? Por outro lado, se ele não aceitar, o processo é reativado e o Ministério Público oferece denúncia. A pessoa perde a chance de fazer transação penal. Tá legal? Sei que não é nossa matéria, mas você entendeu? E é legal essas dúvidas assim fora da matéria, porque é coisa do dia a dia. Ah, sim, entendi. É porque eu tinha ouvido isso há um tempo atrás, eu tô assim, né? Eu achei que isso era processo, sabe? Eu já tinha E é ouvido isso em processo. outra matéria, que eu não me lembro. É Entendeu? Eu processo. já E tinha ouvido isso. tá? Se você vê a minha aula de 3 anos atrás, isso aí é um entendimento novo. Tinham 3 teorias e tal. Isso aí foi pacificado há pouco tempo. Tá? Ah, tá. Tá Obrigada. bom? De nada. Mais dúvidas? Não, a gente tem tempo pra caramba. E não vamos fazer chamadas, então tá tranquilo. Não? Então, meus caros, que a força esteja com vocês. Até amanhã. Amanhã, pelo nosso cronograma, nós vamos ver, deixa eu ver aqui. Amanhã nós vamos ver a final da teoria relativa aos princípios da pena. Ah, isso é muito legal. Não dava realmente para sair. Princípios. Amanhã é top. Eu adoro princípios. Para mim, princípio é tudo. Tá? Beijo do gordo. Estudem princípios em todas as matérias, para vocês entenderem como é que se surgiu aquilo. Tá? Beijão. Fui. Tchau. Um abraço. Até amanhã. Quinto. Deixa eu beber meu uísque. Eu mereço. Hoje eu mereço. Hoje